Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, quarta-feira, 18 de junho de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título Perseguição à Igreja Apostólica. E a lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 até 17, onde aqui é mencionado que os discípulos de Jesus, pessoas realmente que eram seguidores de Cristo, tiveram muitas aflições e perseguições, e eles passaram assim por momentos difíceis, né? Onde eles tiveram prisões, mortes cruéis, tudo em nome de Cristo, por eles serem fiéis a Jesus. E assim, meus amigos, minhas amigas, isto é realmente uma fotografia daquilo que nós iremos passar no fim dos tempos, quando nós seremos perseguidos, levados a tribunais, pouco antes que antecede a vinda de Jesus, justamente por nós observarmos os estatutos e mandamentos de Deus, e que nós temos essa fé em Cristo, nós somos perseguidos por isto. E tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles apresentam sim antecedentes dos eventos finais, acontecimentos realmente que mostrarão que os cristãos passarão por momentos difíceis. A vida no primeiro século, para os primeiros cristãos, não eram fáceis, não. Muito difícil também. Eles foram odiados até pelos compatriotas, pessoas do templo, autoridades do templo de Jerusalém. Eles eram perseguidos pelos próprios judeus, que eles viam os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, como uma ameaça à fé de Moisés, e enfrentavam-se a ira de soldados romanos. O livro de Atos, nos capítulos 4, 7, 8 e 12, eles mencionam que a igreja verdadeira, ela era perseguida pelo Império Romano, principalmente pelo sanguinário chamado Herodes, que ele tinha prazer em ver os cristãos assim sofrerem, e ele tinha prazer em maltratar os cristãos fiéis. E o mesmo acontecerá para todos nós nos últimos dias, se nós mantivermos e observarmos os mandamentos de Deus e sermos fiéis a Jesus, seremos perseguidos também. E a lição de hoje, aqui baseada no Atos dos Apóstolos 12, versículos 1 até 17, pronunciam esses eventos finais, né? Onde aqui menciona que alguns crentes foram livrados, né? Mas outros foram mortos devido ao nome de Jesus. E à medida que aproxima o fim dos tempos, nós também seremos perseguidos, é o que fala o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 até 17. E a lição de hoje menciona que a igreja apostólica ela era perseguida pelo Império Romano, chamado ali o período da igreja de Éfeso, onde na profecia aparece, no livro do Apocalipse, essas perseguições que nós sofreremos também pela fidelidade ao Senhor, onde devido nós observarmos os estatutos de Deus, principalmente o quarto mandamento, nós seremos perseguidos por observar realmente esses mandamentos do Senhor.
E essa igreja, né, no passado, ela era chamada de Igreja Apostólica, que ela aparece ali em vários livros de Atos dos Apóstolos, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos 4, um período que o apóstolo Pedro despertou-se um interesse de milhares de judeus. Tanto é que muitos que ouviram a palavra dita por Pedro, eles aceitaram. E assim subiu o número de cristãos, de homens que seguiam a Jesus, a quase 5.000, que fala em Atos 4:4. Isto as pessoas do templo, né, autoridades romanas e autoridades eclesiásticas não gostavam disto e começavam a perseguir esses cristãos. E isto não agradou ao inimigo de forma alguma, e houve a primeira perseguição religiosa, e Pedro e João, eles são levados à cárcere por eles estarem pregando o evangelho. Logo após Pedro e João faziam bem para a população, faziam curas, né? E se assim, eles sempre, quando estavam trabalhando no evangelho, proclamando as boas novas, eles sempre estavam assim debaixo de ameaças, né? Os discípulos permaneceram firmes, independentes disso, porque eles tinham uma fé tremenda em Cristo e lembravam das promessas que Cristo fez para eles. Eles estavam sendo assim, por outros judeus, impedidos de mostrar a verdade. Eles eram assim discípulos de Cristo, considerados assim por esses judeus como traidores, né, da nação, pelos rabinos e judeus. Eles mencionavam que os cristãos eram traidores. As primícias do ministério terrestre de Cristo, pelos rabinos, compunha-se uma igreja assim que orava, né? Porque quando Jesus montou realmente os seus discípulos para pregar o evangelho, eles foram instalando assim igrejas nas casas, né? E a igreja ia crescendo, mas cada vez mais eles eram odiados e perseguidos, mas eles não temiam enfrentar a represália só porque eles eram fiéis, como assim diz o Senhor. Eles pregavam a verdade. E uma igreja onde ninguém considerava exclusivamente sua, e nem o que eles possuíam eles achavam que era deles, porque eles realmente distribuíam entre eles todos o que eles tinham, né? Eles comiam juntos, eles não tinham bem algum, era tudo distribuído entre eles. Era realmente uma verdadeira família de Cristo, né? E tudo em nome de Jesus, que fala em Atos 4:32. Era a igreja dentro de uma igreja. Já em Atos capítulo 7, nós vemos a intolerância dos judeus contra as pregações de Estevão, né? Que foi apedrejado e sendo o primeiro mártir da igreja primitiva, que assinalou o fim do Israel como nação eleita. E conforme as profecias de Daniel, foi determinado um tempo para que a nação se arrependesse e se convertesse realmente à verdade. No entanto, assim, poucas pessoas realmente aceitaram, né, a verdade e não ocorreu essa conversão. Porque Deus deu esse tempo para que as pessoas se convertessem, né? E esse tempo foi desperdiçado em outras oportunidades e foram perdidas todas elas, porque realmente não quiseram, se rebelaram contra Deus, e ali foi o fim do povo de Israel. E assim como mataram aquele que veio pagar o preço do seu resgate, né, que foi Jesus, eles não tiveram dó de Estevão, né? Eles confirmaram a rebelião ali, planejando e matando Estevão. Eles deram as costas à misericórdia divina e ao desejo de Deus de salvar a todos, né? E vez por outra eles declararam-se uma religião assim formal, né? Esses judeus, eles não pregavam a verdade, né?
era mais importante que até que o amor de Deus, porque eles não aceitavam realmente os estatutos e os mandamentos de Deus. E desde a saída do decreto lá de Ciro para reconstruir Jerusalém, que foi no ano 457 a.C., até a morte de Estevão, cumpriu-se com precisão as 70 semanas ou 490 anos que Daniel havia realmente profetizado que aconteceria isto. E a visão de Estevão, portanto, não foi apenas um privilégio dando a um fiel servo do Altíssimo, mas o cumprimento da palavra profética de um Deus que não mente e não falha. Tanto é que Daniel falou isto muito antes, lá em Daniel 9, que aconteceria isto, né? E quando Estevão declarou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus, que está lá em Atos capítulo 7, versículo 56, ele viu uma cena do juízo de Deus. Ele viu um grande juiz que levantou-se de seu trono para declarar o veredito final. O veredito final, né? Ou seja, um juízo final. O juízo que ele determinou para aquele povo. Em Atos capítulo 8, versículo 1, nos fala algo a pensar que nos diz: e também Saulo consentiu na morte dele, no caso do Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos que ficaram por ali, que está lá em Atos 8:1. E mesmo disperso, né, pelas perseguições e ameaças, foi mais uma oportunidade para a igreja crescer, né? Porque cada lugar havia sempre um cristão para pregar a verdade e eles iam crescendo. Os primeiros cristãos e os apóstolos seguiram operando assim grandes milagres e sinais e foram convertendo muitas pessoas através do poder do Espírito Santo, né? E eles iam por toda parte pregando a palavra, alcançando pessoas, que fala em Atos 8:4. Quando um certo grupo social é considerado assim perigoso ou de alguma forma assim danoso ao bem-estar assim geral assim da comunidade ou para as autoridades são cobradas a fim de que tomem uma iniciativa que venham a coibir isto, né? E é o que estava acontecendo. Em alguns casos, a depender do local e das leis que regem, medidas extremas são tomadas não apenas para coibir, mas para eliminar os vilões da sociedade. Só que nem sempre o que a maioria vê como justiça realmente o é. Por exemplo, Herodes era um rei do povo e ele era popular. Não no sentido sim de atender às necessidades básicas, né, da sua população, mas de ser aclamado, de ser aplaudido. E Herodes gostava disso, de ter no seu ego massageado, né, acariciado pelos seus atos. E Herodes, ele vendo ser isto agradável aos olhos dos judeus, né, quando ele maltratava e matava um cristão, que está lá em Atos 12:3, começou-se uma perseguição maior aos cristãos para maltratar com mais dureza, que está lá em Atos 12:1, tornando até Herodes, ele fez de Tiago, né, um dos primeiros mártires, né, o segundo mártir, né, da igreja primitiva, onde ele acabou matando também Tiago, né, puramente por prazer. E Herodes também prendeu a Pedro, que está em Atos 12:3, e ele guardou o apóstolo Pedro como se fosse assim, um troféu para ele apresentar Pedro e matá-lo na Páscoa. O que Herodes não esperava é que a sua autoridade não tinha poder algum de frustrar os desígnios de Deus, porque o evangelho sempre ia em frente. Enquanto Herodes guardava Pedro ali na prisão, milhares de pessoas cristãs oravam, elevavam suas orações aos céus
intercedendo por ele, Pedro, que na cadeia, ele, Pedro, sentiu o seu livramento daquela prisão, quando um anjo veio tirá-lo de lá. E ao chegar, Pedro na casa de Maria, onde estavam fazendo-se uma vigília em prol do próprio Pedro, da vida de Pedro, eles se assustaram, né, com a presença de Pedro ali. Eles se reconheceram pela voz de Pedro, quando ele fala, sou eu, que está lá em Atos 12, 14. E a alegria tomou conta de todos os cristãos. E ao abrirem, né, a porta para os demais, eles viram que era Pedro mesmo, porque eles achavam que Herodes iria matá-lo, né? E antes que eles gritassem assim, tal, de alegria, Pedro fez um sinal com a mão para eles ficarem quietos, calados, para não alarmar os soldados romanos, que está lá em Atos 12, 17. E na época dessa perseguição, a igreja apostólica tinha muitos crentes que eles foram livrados, né? Só apanharam um pouco, tal, mas não fizeram mais nada. Mas outros foram realmente mortos, foram mártires realmente da igreja, foram cruelmente mortos por Herodes. E isso, ao se aproximar do tempo do fim, que antecede a segunda vinda de Jesus, que se aproxima, porque Jesus deu os sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21, que ele está voltando, e tem se cumprido esses sinais, ocorrerá também o mesmo que aconteceu com Pedro. Haverá perseguições implacáveis para os cristãos. E no caso, né, Jesus diz ainda, Jesus diz o que realmente já iria acontecer com cristãos, e principalmente com Pedro, quando ele diz ali, ó, em verdade eu lhe digo que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, entenderá as mãos, e outro cingerá e o levará para onde você não quer ir. Que Jesus disse para significar que o tipo de morte, né, que Pedro haveria de ter para ser glorificado o nome de Deus. E assim nós, meus amigos e minhas amigas, seremos perseguidos no fim dos tempos. Teremos realmente perseguições muito tristes, né? Mas Jesus está do nosso lado, nos fortalecendo, nos dando esperança. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. O Espírito Santo tem clamado para que realmente aceitem a Jesus, porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui Jesus falando que o único intermediário entre os homens e Deus é Ele, Jesus. E a salvação só vem através dele. Não vem através de santo ou qualquer outra coisa. É somente através de Jesus. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus um presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós mesmo, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você estará numa grande festa, na grande boda do Cordeiro, no casamento, na união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Estaremos numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.